Paz de Deus, irmãos, tudo bom? Nesse vídeo eu gostaria de dar continuidade no vídeo anterior sobre reharmonização. Hoje a gente vai utilizar o hino 42 como exemplo, né? Para a gente reharmonizar, e eu vou aproveitar e explicar alguns conceitos a mais que eu não havia explicado no vídeo anterior. Bom, vamos lá. Com base no vídeo anterior, basta a gente pegar o hino. A primeira coisa que a gente vai identificar qual é a tonalidade dele. A gente viu que ele é em Fá. Eu peguei um hino com a mesma tonalidade do vídeo anterior, até para não ficar muito confuso, né? Então a gente vai começar a tocar o hino apenas com o acorde em Fá. E a gente vai perceber que vai chegar um momento em que vai ficar estranho. Por exemplo, aqui, ó, bem nesse Si, na hora que eu cheguei aqui, ó, parece que você sente uma necessidade de mudar de acorde, né? Então a gente identifica que aqui não possui a mesma função harmônica que esse outro trecho. A gente sabe que existem três funções harmônicas: tônico, dominante e subdominante. Então a primeira coisa que a gente tenta é ver se ela é dominante, né? Eu estou na tônica, que é Fá, e vou para dominante, que é Dó. Perfeito, então a gente sabe que esse trecho é dominante, esse trecho aqui é tônico e o início aqui é tônico. Então eu colori o hino de uma forma que fique clara para perceber onde é tônico, dominante, tônico, tá vendo? Dominante e subdominante. Então a primeira coisa que a gente faz é identifica as funções harmônicas. Baseado nas funções harmônicas, e no caso aqui a gente está em Fá, né? Eu tenho essa tabelinha aqui. Caso for utilizar a mesma regra para outras afinações, né, então basta utilizar essa tabelinha. Por exemplo, Fá, são esses os acordes da progressão harmônica de Fá. Se fosse, por exemplo, Sol, seriam esses outros acordes. Então, no caso da tonalidade em Fá, eu tenho três acordes que assumem a função tônica, que é o Fá, Lá menor e Ré menor. Eu tenho dois acordes que assumem a função subdominante, Sol menor e Si bemol, e dominante, que seria Dó e Mi diminuto. Então, olhando nesse hino aqui, o 42, eu posso, nesse trecho que é tônico, usar os acordes Fá, Lá e Ré. Não importa a ordem, ele vai funcionar. Eu poderia começar até com Lá. Aí eu faço um Fá, que eu fiz um Ré menor, e fiz um Lá menor, tá vendo? Não importa a ordem, ele estando dentro da função, qualquer um desses três acordes, Fá, Ré e Lá, vão funcionar. Então, para me explicar a parte 2, eu vou já definir quais serão os acordes que a gente vai utilizar nesse primeiro exemplo. Então aqui eu estou mostrando os acordes da função tônica, e aí eles vão virar assim, ó, dessa maneira, tá? Então aqui eu já vou pré-definir. Eu poderia definir de outras maneiras, tá? Mas eu preferi já ter um esquema fixo para conseguir explicar a segunda parte, tá? Então eu estou aqui com o hino 42, e eu posso notar o seguinte, que nesse trecho, que é função tônica, eu posso utilizar qualquer um desses acordes, que ele não vai ficar feio, ele não vai sair da função tônica, né? Aqui, que já é a função dominante, aí eu tenho outra regra, né? Então, por exemplo, nesse segundo trecho, eu utilizei GM mais C7, mas aqui é a função dominante, que seriam os acordes de Dó e Dó com sétima. Se eu colocar Dó e Dó com sétima, vai funcionar. Mas eu preferi usar essa segunda regra, que na função dominante ele aceita iniciar por subdominante mais a dominante. Então eu posso iniciar com qualquer um desses acordes mais um acorde da dominante. Eu escolhi o Sol menor, mas funcionaria o Si bemol, por exemplo. Vou fazer aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz Si bemol e C7. E ele funciona da mesma maneira, tá?
O mesmo vai ocorrer, aqui também, no caso é tônica, né? Aqui é dominante. Esse tracejadinho, ele significa que, além de eu poder utilizar esses acordes dentro da função dela, eu também posso colocar acordes que indicam a chamada da próxima função. Como assim? Por exemplo, se eu estou aqui na função tônica e vou para dominante, ou vice-versa, eu estou na função dominante e vou para tônica, eu posso utilizar esses acordes de retorno. Então, para retornar para a tônica, é o C7, o Dó maior com sétima. No caso para dominante, é o G7. No caso subdominante, é o F7, que é o que está acontecendo aqui, por exemplo. Eu estou indo para a função tônica e eu posso... O C7, além de ele estar funcionando como dominante, ele também está funcionando como retorno para a função tônica. O mesmo está ocorrendo aqui. Por exemplo, todo esse trecho aqui é função tônico. Por que eu tenho um C7 aqui? Por quê? Porque eu vou voltar ao início do hino, né, que é esse trecho. Eu posso utilizar ele como auxílio para voltar à função tônica. O mesmo está ocorrendo aqui também, ó, tá vendo? De C7 para F, tá vendo? C7 é o retorno para a tônica. Uma observação, aqui ó, ele está apontando para Lá menor. Por quê? Porque Lá menor está na função tônica. Então ele funciona tanto apontando para Fá quanto para Lá menor, nesse caso, nessa afinação. O mesmo vai ocorrer aqui no coro. Por exemplo, no coro, qual é a função aqui do coro? Ele é função dominante, só que eu preferi utilizar a regra subdominante mais dominante, correto? Então o que vai acontecer aqui, ó? Subdominante mais dominante. Como eu tenho uma subdominante aqui, eu posso utilizar um Fá 7 para entrar no Si bemol. Então eu vou ter o Fá, depois o Fá 7, que é uma preparação para o Si bemol, e entro no Si bemol. E depois esse C7 está apontando de volta para a função tônica, né? Deixa eu ver o que mais. Observação, o mesmo ocorre aqui embaixo, tá vendo? Esses acordes com tracejadinho, na verdade, tem muito mais a ver com o próximo acorde do que com o acorde deste compasso. Porque se eu fosse seguir o acorde desse compasso, teria que usar talvez um Lá menor ou um Ré menor, né? Que não estragaria, mas ele funcionaria aqui também, né? Mas o Fá 7, ele ajuda a fazer com que eu me prepare para a entrada do Si bemol, né? Então, vamos ouvir como que fica essa composição dessa maneira. Observação que ali eu não tinha explicado. Pode perceber que depois do Fá eu estou colocando um Si bemol aqui. É que nessa tabelinha ele tem uma adição que, da mesma forma que a dominante eu posso utilizar a subdominante e um acorde dominante, a tônica também permite utilizar um acorde de tônica mais subdominante. Por que mais subdominante? Porque funciona tanto com o Si bemol quanto com o Sol menor. Então, aqui, nessa imagem, eu tinha, utilizando a tabela, eu escolhi o Ré menor. Na hora que eu fiz o vídeo, eu acabei colocando essa regra nessa nota. Podia ser em qualquer outro lugar que funciona também.
que é a dominante mais a subdominante. Então, é por isso que aqui está com si bemol. Então ele funciona tanto aqui quanto nesse outro trecho. Ele não vai funcionar muito bem na posição desse Lá, que ele vai acabar conflitando com o acionamento da nota Dó. Mas funciona também, não vai ficar feio, mas acaba não sendo tão adequado, né? Por isso que ele ficou. Eu podia utilizar de novo o si bemol aqui. Tá vendo? Que não seria tão estranho. Então por isso que eu coloquei o si bemol aqui nessa posição, né? E aí, isso que eu coloquei, ele já é um item novo, né? Que eu posso estar utilizando aqui dentro da função tônica. Só que lembrando que, diferente da função dominante, eu posso utilizar a sub antes da dominante e a tônica não. Eu tenho que expressar um acorde de tônico primeiro e depois um acorde de subdominante. Se eu colocasse o si bemol aqui nessa posição, aí não combinaria. Lá ele já fica bem estranho, já começaria a parecer que tem algo errado, né? E agora vamos para a parte, praticamente a parte 2, né, desse tutorial, porque tudo que a gente falou até aqui é pensado em tríade, ou seja, acordes de 3 notas. Essa segunda parte desse vídeo, ela é muito mais porque eu queria explicar como funciona em tétrade. A regra é o seguinte: toda vez que aparecer um acorde tônico, quer ver, ó, vou até mostrar o jeito que estava para não parecer tão estranho. Toda vez que eu olhar o acorde tônico, toda vez que tem Fá, tá vendo? Ele vai virar Fá sétima maior. O que é Fá sétima maior? É basicamente você fazer o acorde de Fá mais o Mi. Então ele forma 4 notas. Um acorde, em vez de 3 notas, é um acorde de 4 notas. Então, no caso vai ficar Fá, Lá, Dó, Mi. É só contar 7 notas partindo do Fá, né, dentro da escala de Fá. Não é um acorde de Fá com sétima, porque o acorde de Fá com sétima pegaria Mi bemol. Então é uma nota dentro da escala de Fá. É um Mi com base na escala de Fá. Então esse é o Fá com sétima maior. A segunda regra é todo acorde que é maior, mas não é a tônica, por exemplo, o si bemol aqui, ele vai virar com nona. Nesse exemplo ele não tem, nesse exemplo de hino, ele não tem, no caso, um acorde de Dó, né? Sem ser com sétima, né? Um acorde de Dó, ele também seria com nona, se tivesse um caso assim. Então, por exemplo, o si bemol, ó, ele é assim. Aí, com nona, seria a nota Dó. Na verdade, 9 notas depois de si vai dar o Dó aqui em cima. Mas você pode utilizar aqui. Então esse seria o acorde si bemol com nona. E no caso do acorde de Dó, ele também seria com nona, né? Então só recapitulando isso que eu falei. Eu tenho aqui, esses são os acordes do campo harmônico de Fá. Quais são maior? Fá, si bemol e Dó. Fá você vai utilizar com sétima maior. Si bemol você vai utilizar com nona. Dó você vai utilizar com nona também. E o que eu faço com os acordes menores? Os acordes menores, a regra é bem assim. Por exemplo, o Lá menor. Eu vou olhar a nota que está no meio, né, no caso a nota Dó, e ela vai ser o acorde da mão direita. Então na mão direita eu vou fazer Dó. Posso fazer assim, posso fazer assim, posso fazer assim. E o baixo eu vou fazer em Lá. Então eu posso utilizar Lá e Mi, e aí eu tenho um acorde em uma mão e outro acorde em outra mão. Então seria o Dó com um baixo em Lá. Ok? O mesmo vai valer para o Ré. Qual é a nota do meio? A nota do meio do Ré é o Fá. Então na mão direita vai ficar o Fá, que eu posso fazer aqui, posso fazer aqui, posso fazer aqui. Tá? E o baixo vai ficar em Ré. Perfeito? A mesma coisa ocorre com Sol,
que vai ficar o acorde de Si bemol com Sol. Ok? Então, todo o acorde maior, se for a tônica, sétima maior. Se não for a tônica, esses dois é com nona. E esses aqui, ele vai formar esses acordes menores, que é Lá menor, Ré menor e Sol menor, vai formar essa regra que eu fiz, que é Dó com Lá, Fá com Ré, Si bemol com Sol. É só olhar qual que é a nota do meio. Por isso que ele ficou dessa maneira aqui. O Fá com sétima, toda vez que aparece o Si bemol ele é com nona. Aqui não tem nenhum acorde de Dó natural, né? Então os de Dó eles estavam com sétima. E os acordes menores eles ficaram daquele jeito, Dó com Lá, Fá com Ré, tá vendo? Então eles ficaram, praticamente não existe mais acorde menor. E os acordes que eram com sétima, qual que era a regra? Qual que é a regra? Por exemplo, eu tenho Dó com sétima. Dó com sétima seria Dó mais o Si bemol. Eu pego a nota de destaque, que é o Si bemol, e transformo ele num acorde. Então ele virou o acorde de Si bemol, com baixo em Dó. Entende? Então, ó, o Dó com sétima era isso. Eu vou pegar a nota de destaque, que é a sétima, transformo num acorde, e o baixo ficou Dó. Por isso que ele ficou assim, Si bemol com Dó. O mesmo vai ocorrer, por exemplo, no outro aqui eu tinha um Fá com sétima. Percebe? Como que é o Fá com sétima? Eu tenho o acorde de Fá com sétima, né? Esse não é o sétima maior, não confundir com o sétima maior. Fá com sétima mesmo, né? Qual é a nota de destaque do Fá com sétima? Né? É o acorde de Fá mais a nota Mi bemol. A nota Mi bemol vira um acorde. E agora eu tenho na mão direita o acorde de Mi bemol, pode ser feito assim, pode ser feito assim, pode ser feito dessa maneira, tanto faz, com baixo em Lá. Então ficou assim, Mi bemol com Fá. Né? Então a gente vê aqui, ó, Mi bemol com Fá. Tá? Então, se isso ficar complexo, eu sugiro que pause o vídeo, né? Olhe essa imagem e olhe como que ficou a troca. Tá vendo? O Fá, como que ele ficou. Aqui que eu tinha colocado um Si bemol, né? Ele virou com nona, né? Aqui que era um Lá menor, Lá menor ficou Dó com Lá, o Ré menor ficou Fá com Ré, o Sol menor ficou Si bemol com Sol, o Dó com sétima virou Si bemol com Dó. Tá vendo? É só seguir a regrinha, tá? E aí a gente vai ouvir como é que ficou agora o hino dessa maneira. Isso que eu estou explicando, né, num curso daria um módulo praticamente, né? Mas eu estou tentando resumir, né, para ficar bem didático. Então, vocês perceberam? Primeiro descobri as funções, ó, primeira parte, descobri as funções. Depois que eu descobri as funções, utilizei essa tabelinha para fazer as trocas de acorde. Aí eu troquei os acordes e ele ficou assim. Aí eu fiz, como essa tabelinha tinha essa regrinha a mais aqui,
sempre na frente do Fá eu troquei por Si bemol, que é o que aconteceu nesse vídeo aqui. Tá vendo? Troquei por Si bemol, né? Aqui já estava o Si bemol, né? Aí eu adicionei essa regra que muda. Você praticamente tinha tríades e transforma tudo em tétrade. Você tem 4 notas para cada acorde, né? E aí praticamente não existe mais acorde menor. Você tem o som do acorde menor sem ter o acorde menor. Agora a última parte, ela é um pouquinho mais estranha, até um pouco complicada, que no meio desses acordes você pode adicionar acordes para chamar o próximo acorde, tá? Então, por exemplo, vou explicar aqui no começo. Eu tenho Fá com sétima maior e depois eu vou ter um Si bemol com nona. Pensando na nota, tenho um Fá e depois vou ir para um Si. As formas para mim chegar em uma nota geralmente é de forma cromática, diatônica ou pelo círculo de quintas. Então, após o acorde de Fá, pelo círculo de quintas, né, você pode chegar no Si, né? Por isso que, por exemplo, uma nota Sol chama a nota Dó, que é o exemplo mais prático. Sol é dominante de Dó. Então, sempre quando você tem um acorde de Sol, ele meio que pede para, se você está na tonalidade de Sol, ele meio que pede para resultar em Dó. No caso, se eu estou na tonalidade de Fá e eu vou em Dó, ele pede para resultar em Fá. Isso é o círculo de quintas, né? O mesmo ocorre de Fá para Si, né? Se eu estou em Fá, o próximo é Si. Então, o que eu estou falando é basicamente isso. Esse aqui é o círculo das quintas, tá? Então, sempre andando na forma que ele está disposto aqui, né? Se eu estou na tonalidade de Dó e eu dei um acorde de Sol, ele volta em Dó. Se eu estou na tonalidade de Fá, dei uma nota Dó, ele volta em Fá. Então, andando, né, na direção anti-horário deste círculo de quintas, né, você tem a resposta de qual acorde resulta em qual acorde. Então, por exemplo, o Dó, ele resulta em Fá. O Fá vai para o Si. Então, por exemplo, se eu tenho Fá e o próximo acorde é Si bemol, né, o próprio Fá já está fazendo isso. Então, eu posso não adicionar nenhum novo acorde nesse trecho. Mas vamos supor que eu quero adicionar. Então, eu posso pensar de duas maneiras. Ou pela escala diatônica, se eu estou na tonalidade de Fá, como que é a escala diatônica? Fá, Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá. Então, uma nota antes de Si, de forma diatônica, é o próprio Lá. Então, eu posso pegar o Lá menor antes do Si bemol. E aí ele ficaria mais ou menos assim. Ou seja, eu adicionei aqui no meio um Lá menor. Só que Lá menor está dentro do campo harmônico de Fá. Então, quando eu adiciono um Lá menor, e aqui ele é um tempo fraco, ele não parece criar um destaque para a entrada no Si bemol. Então, o ideal é que essas notas que você coloca aqui no meio, elas sejam maiores ou diminutas, porque ele vai causar um impacto maior. Então, se eu estou em Fá e eu quero dar um destaque, eu posso utilizar o Lá maior. Mas aí você poderia falar, mas espera aí, Lá maior não faz parte do campo harmônico de Fá, é só Lá menor. Mas essa regra, por isso que eu falei que ela é até meio estranha, até meio esquisita. Não sendo o tempo forte e nem o tempo meio forte, que é o tempo 1 e 3, você pode incluir acordes que não façam parte do campo harmônico, desde que você queira atingir um objetivo. O objetivo é fazer um som diatônico para o Si bemol, né? Então eu estou aqui, ó. Percebeu? Então ele não vai ficar feio. Eu poderia fazer cromático, por exemplo, eu posso utilizar a nota Si natural para cair em Si bemol,
que aí seria a regra cromática, né? A regra cromática é pensando assim, ó, como que é a escala cromática? No modo cromático, então ao invés de eu usar aqui no meio um Lá menor, eu vou utilizar um Si maior. Olha o exemplo. Entendeu? Olha lá. Aí vai do gosto. No caso, eu acho que Lá maior fica melhor, mas não fica feio, né? Porque não é o tempo forte. Não é o tempo que vai chamar muito atenção, então não vai estragar. No caso, você colocar um Lá maior aqui no meio. Aí aqui, por exemplo, eu comentei que pode ser notas maiores ou diminutas. Então, por exemplo, aqui eu vou chegar em Fá com Ré. Eu poderia utilizar Mi maior, por exemplo, para chegar em Fá, né? Poderia, ou para chegar na nota do Ré. No caso, eu coloquei aqui um Ré diminuto, né? No caso ali um Ré diminuto. Aqui mesma coisa, eu tenho o Si e o Sol. Poderia utilizar um Lá aqui, mas aqui eu preferi utilizar com base na nota do baixo, que é o Sol, né? E aí eu tenho aqui um Ré com Fá sustenido, né? Então esse Fá sustenido ele acaba fazendo esse enfeite antes de entrar ali no Sol, tá? E aí todas essas notas aqui a mais adicionada, tá vendo? Eles vão criar esse efeito quase cromático de um acorde para o outro. Ele é muito pensado no baixo. Então, por exemplo, aqui o baixo era Si. Então tem um Lá que vai chegar no acorde de Si. Aqui o baixo era Ré. Então eu priorizei o que chega no Ré. Podia ser Mi, de Mi para Ré. Também funcionaria, né? Aqui um Sol. Então eu faço sustenido para chegar em Sol, né? Para eu dar esse destaque cromático para atingir o Sol. Aqui mesma coisa, eu tenho um Lá no baixo, ó, e eu quis fazer essa descida, ó, do Lá para o Sol. Uma nota no meio seria um Lá bemol, então ele vai ficar assim, né? E aqui esse aqui eu terminei aqui um Si com Sol. Posso também fazer um Si com Dó, que tem a função parecida com Dó com sétima, né? E aí volta aqui pro hino. Esse segundo trecho é igual o de cima, né? Eu vou fazer um destaque aqui embaixo. Por exemplo, eu caí em Fá com sétima maior, e aí eu vou cair no Si. Na regra anterior eu disse que eu posso utilizar Mi bemol com Fá. Só que também, se eu vou cair em Si, eu posso fazer um arranjo aqui utilizando Fá com Lá, né? Eu estou em Mi bemol com Fá, ó, e aí eu pego o Fá mais o baixo em Lá e caio no Si, né? Só para fazer esse efeito. Podia continuar no Mi aqui, por exemplo, Mi com Fá, e só mexer o Lá, né, com o Mi parado, né, para a entrada aqui do coro, né? Mas eu posso utilizar, como eu estou com o acorde em Mi e o Fá tá dentro da mesma função, e eu vou entrar aqui no Si, eu posso utilizar o próprio Fá, porque o Fá aponta para o Si pelo círculo de quintas, e o Mi bemol ele faz parte do acorde de Fá com sétima, tá? Então ambos funcionam, né? Aqui é a mesma coisa daqui de cima, tá? Então tem um monte de acorde aqui, mas vocês podem notar que eu fiz bem repetitivo para ser bem didático, né? Não utilizei muita coisa diferente, porque se aqui tivesse diferente daqui, né, ia complicar muito para explicar. Então eu tentei fazer de uma forma que eu incluísse acordes no meio, mas que fosse a mesma coisa de cima. O único trecho que eu deixei
mais para o nível avançado, só para exemplificar, pode ver que até aqui, até esse ponto, é repetitivo. É tudo que eu expliquei, só que de forma repetitiva. Ó, esse trecho está aqui também, esse trecho está aqui, está aqui, está aqui, está aqui embaixo também. Tá vendo? Esse trecho aqui, ó, ele aparece aqui, tá vendo que é bem repetitivo para treinar mesmo. Mas aqui no final, esse trecho que era apenas Si com Sol e Si com Dó, tá vendo agora? Si com Sol e Si com Dó. Eu tô no Sol e eu vou chegar na nota Dó. Eu quis fazer uma subida aqui, ó. Dó, Lá, Si, Dó. Entendeu? Eu quis fazer um efeito de subida, né? Mas para mim fazer, eu tenho que pensar em cada nota. Primeiro eu penso no baixo. O baixo eu estou em Sol e vou chegar em Dó. Então, quais notas eu posso colocar aqui? Eu podia colocar Sol, Lá, Si e Dó direto. Mas eu quis fazer um efeito a mais aqui com Si natural. Então ficou Sol, Lá, Si, Dó. Aí a parte complicada é o acorde de cima. Então, por exemplo, na escala no campo harmônico de Fá, o Lá ele sempre tem um Dó em cima. Beleza, eu coloquei o Dó. O Si bemol, beleza, é o Si bemol mesmo. O Si bemol faz parte do campo harmônico de Lá. Agora, quando eu incluí esse Si natural, eu podia utilizar Si maior, mas como eu ia cair no Dó, e no círculo de quintas utiliza-se Sol para cair no Dó, então eu acabei colocando o próprio Sol maior aqui, que eu achei que ia ficar mais bonito, tá? E aí, para cair no Fá, eu podia não fazer nada e cair no Fá, mas como ele já está aqui na nota Dó, eu posso utilizar Sol, Fá, né, no baixo, só para fazer um efeito a mais. E agora a gente vai ver como que ficou todas as regras que eu expliquei, né, qual foi o resultado de tudo isso. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.